Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, a gente já falou de Pelágio. O que Pelágio dizia? Não haveria necessidade da graça de Deus, só a natureza, pela força de vontade, né? A gente já conseguiria viver uma vida perfeita, né? Moralmente perfeita. Isso, dizia Pelágio, foi combatido por quem? Santo Agostinho, né? Pelágio foi um monge lá, muito asceta da Bretanha, e achava que não precisaríamos da graça de Deus, né? Ou seja, é achar que a gente não recebeu aquela infecção, né? Vamos dizer assim, aquele resquício do pecado trazido por Adão. Ou seja, que a gente não recebeu a consequência do pecado de Adão, que é o que? A inclinação para o mal, por exemplo, a concupiscência. É achar que a nossa natureza, ela está no estado original antes do pecado de Adão e Eva. E não é verdade. Nossa natureza não é uma natureza perfeita. Então, de um lado a gente tem Pelágio, ou o pelagianismo, que diz, olha, nossa natureza, deixa eu até voltar um pouquinho, pela força natural da vontade livre, sem a ajuda da graça de Deus, a gente pode levar uma vida moralmente boa, ou seja, a influência do pecado de Adão foi apenas um mau exemplo. Adão foi só um mau exemplo para a gente, mas a gente não tem influência nenhuma do pecado dele. Isso é o que dizia Pelágio e o pelagianismo. Então, vou colocar o pelagianismo de um lado aqui. É, esse monge, muito asceta da foto. Né? Ele parece que está um pouco estrábico, né? Mas eu não sei se é o problema do desenhista ou se... o bigode, uma barba, né? Então, pelagianismo quase fala assim que a nossa natureza, mesmo depois do pecado de Adão, é uma natureza boa. Deixa eu ver como que a gente vai dizer, uma natureza, vamos dizer, no estado de santidade, né? Estado de santidade e justiça original, né? Santidade original. Vou colocar assim, porque a gente vai contrapor com outra tese, tá? Por que eu estou colocando isso aqui? Pelagianismo fala que a nossa natureza está no estado de santidade original, ou seja, ela não recebeu a influência do pecado, que é a inclinação para o mal. A nossa natureza está no estado da natureza que estava Adão e Eva antes do pecado. Tá? Por que eu estou colocando isso ali? Para a gente contrapor, e agora sim, a gente contrapor com essa outra doutrina, com esse outro pensamento, que é o pensamento dos reformadores protestantes. E ali a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei 2, mas tem mais, né? Nós temos aqui na Alemanha Martinho Lutero, em Genebra nós temos João Calvino, entre outros, né? Tem outros reformadores, Zwinglio, etc. Os reformadores protestantes, eles ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelos pecados das origens.
pelo pecado das origens. Então, eles identificavam o pecado herdado por cada homem com essa tendência para o mal e qual seria, olha lá, invencível. Então, vocês estão percebendo que ele está do outro extremo. Os protestantes da Reforma, né? Vou colocar aqui protestantes, entenda-se reformadores protestantes, falavam que a natureza, como é que a gente pode colocar aqui? A natureza vamos colocar aqui, totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Ou seja, a gente herdou o pecado, né? O pecado que cada homem herdou é essa tendência para o mal. E essa tendência para o mal, a gente não consegue vencê-la. Porque a nossa natureza, a gente não consegue, por nossas forças só, pela nossa natureza só, a gente não consegue vencer essa tendência para o mal. Vocês estão entendendo que aqui são dois extremos. Um fala que a natureza nossa, depois do pecado de Adão e Eva, é santa, que a gente não herdou nada dessa inclinação para o mal. Outro fala que a gente herdou tanta inclinação para o mal que a gente não consegue vencer, se desligar disso, né? Essa corrupção é tão grande, tão forte, que a gente não consegue vencer, né? Porque eles identificam o pecado original com a concupiscência. E a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para os reformadores protestantes, essa tendência para o mal, eles identificam com o pecado que cada homem herdou, que seria o pecado original. Eles falam que essa tendência para o mal é o pecado original e a gente não consegue vencer. A gente sabe que o pecado original é uma coisa e que o batismo apaga esse pecado original, mas continua o quê? A concupiscência. Agora eles identificam o pecado original com essa concupiscência e que seria invencível, né? Por quê? Porque o homem está totalmente pervertido. Ele nem é livre mais, né? A liberdade foi anulada pelo pecado das origens, porque o pecado das origens, ele acabou até com a liberdade. Nós estamos pervertidos, corrompidos, não tem salvação, só a graça. É a graça de Deus e ponto. O homem não consegue vencer em nenhum momento essa tendência para o mal. Aceitar Jesus, entregar nas mãos de Deus, porque a gente não consegue fazer um caminho de transformação e santidade, porque a nossa natureza está totalmente corrompida. Isso aí a gente está falando dos reformadores protestantes que anulavam a liberdade, né? O homem nem é livre. Eles até falam, o homem nem é livre, porque essa liberdade foi anulada pelo pecado das origens. O homem é totalmente pervertido e corrompido. Por isso que é preciso essa graça de Deus. A igreja, então, se pronunciou sobre o sentido do dado revelado quanto ao pecado original no Concílio de Orange, em 529, e no Concílio de Trento, em 1545. O Concílio de Orange foi com relação ao pelagianismo e o Concílio de Trento com relação aos reformadores protestantes, tá? Então a igreja falou, essa questão aqui de Pelágio, está correto falar que a natureza, sem a graça de Deus, consegue viver uma vida perfeita? Foi quando isso aqui, Orange, né? Orange, em 529. E aqui, falar que a natureza está totalmente corrompida, que é invencível, que a gente não consegue vencer essa tendência para o mal por causa do pecado herdado. Também foi combatido pela igreja no Concílio de Trento em 1546.
Muito bem. Tá sabendo, hein, Madá? Então, gente, nem um extremo, nem o outro extremo. Nem a nossa natureza está totalmente santa e perfeita, em estado de santidade original, nem a nossa natureza está totalmente corrompida, pervertida, não. A igreja tem uma posição que é nossa natureza. Ela está sim ferida pelo pecado, ela tem a consequência desse pecado original, mas ela não está totalmente corrompida. Ela está decaída, né? A gente fala de natureza, né? A igreja católica fala de natureza decaída. É uma natureza que é ferida pelo pecado original, que tem as consequências do pecado, mas não está totalmente corrompida, né? Aqui eu não preciso nem da graça de Deus, aqui eu só preciso da graça de Deus. E aqui? Eu preciso da graça de Deus, mas eu também colaboro com essa graça. É uma parceria, nós e Deus. Não é só, aqui fala só a graça de Deus. Aqui fala, só a gente já dá conta. E aqui a posição nossa é uma posição no meio. A posição da Igreja Católica fala, olha, a gente, né, precisa sim da graça de Deus, mas a gente precisa também colaborar com essa graça. É a posição da Igreja Católica. Vocês entenderam? Pelagianismo, não precisa da graça de Deus. Protestantismo, só a graça de Deus, só na graça. E a posição da Igreja Católica, não. Eu preciso da graça de Deus, mas eu colaboro com essa graça. Porque a natureza não está totalmente corrompida. E ela tem que fazer a sua parte, né? Vocês entenderam? Posição nem 8, nem 80, mas uma posição mais equilibrada. Aí vem o combate que a gente tem que fazer. Um duro combate. Por quê? A gente não é santo por natureza. Mas também, depender só da graça de Deus, a gente tem que colaborar. A gente tem que combater. Porque se eu falar, só a graça de Deus, então, né, eu faço o que for. A natureza, eu não vou conseguir mesmo vencer a inclinação. Então, o Senhor me dá a sua graça e pronto, final. E a igreja tem uma posição mais equilibrada nesse sentido. Então, a doutrina sobre o pecado original, que ele está ligada à redenção de Cristo, tem uma visão de discernimento da situação do homem e da ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem. Não é que o diabo domina o homem, não, gente. O catecismo fala o quê? Que tem um certo domínio sobre o homem, embora ele permaneça livre. Senão a gente vai falando que todo mundo, não, eu estou pecando porque eu estou possuído, né? Eu estou possuído, né? Aí, não, o que foi que você fez? Por que você fez isso aí de errado? Não, porque o demônio, tudo é demônio. Não, ele já pecou, já teve as consequências dele, ele está seduzindo, está certo, tudo bem. Mas ele tem um certo domínio sobre o homem, algumas coisas ele pode fazer para seduzir, para tentar, um certo domínio. Mas a gente continua livre. Quem vai fazer a escolha não é o demônio, é você. Ele vai soltar a vozinha dele, você quer ser melhor, quer ser como Deus, né? O frutinho lá, né? Até onde você pode ir? Não, pode ir mais além um pouquinho. Tem nada não, né? Fica aqui, né? Vai ver o jogo não, né?
Porque aqui os protestantes acabam negando a liberdade do homem. Se o homem está totalmente corrompido, então é só depender da graça de Deus. Está vendo que eles negam a liberdade do homem? Aqui eles negam a liberdade. Aí a posição da Igreja Católica qual que é? Bom, o homem tem essa ferida, né? Ele contraiu essas consequências do pecado original, porém ele continua livre. O pecado traz a escravidão sob o poder daquele que possui o império da morte, isso é, o diabo. Que com o pecado a gente fica escravo do diabo. Porque a gente se seduz e faz a vontade não mais de Deus, mas a vontade do inimigo de Deus. Então a gente vive num regime de escravidão. E a consequência desse pecado original e de todos os pecados pessoais dão ao mundo uma condição pecadora. Que São João fala na carta dele, fala o pecado do mundo, né? A gente até cita, né? Cordeiro de Deus, que tirais. Por isso que a gente não fala os pecados do mundo, né? Porque a gente fala não dos pecados do mundo, mas de uma condição que o mundo está, que é uma condição de pecado. Por isso que a gente fala Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Seguindo João 1,29, João 1,29, olha lá. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por que é o pecado no singular? Porque aqui não está falando dos pecados, né, pessoais, nem do pecado como ato, mas está falando de uma condição em que o mundo está, uma condição de pecado. O mundo está numa condição pecadora. E essa expressão, o pecado do mundo, também significa a influência negativa. Há uma influência negativa que as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. Né? Principalmente se a gente for olhar, por exemplo, o campo político. Né? A pessoa às vezes entra lá com boa intenção, quero fazer o bem, quero ajudar, chega lá, tem uma estrutura tão corrompida, né? Tão pervertida, que muitos falam, olha, ou acabam se corrompendo, se pervertendo, ou acabam saindo, enfim, porque a influência negativa é muito forte, né? Então, o mundo tem essa influência negativa. A gente vê isso, por exemplo, nos meios de comunicação, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Tem muita influência negativa. A gente liga a TV, né? A gente às vezes acaba... vou trocar de canal que está ruim isso aqui. Aí vou lá. Agora aconteceu um acidente, é só tragédia. Aí ele muda o canal. É drama familiar, briga de família. Olha quanta influência negativa. Aí você vai na internet, muita coisa negativa, é fake news, é um falando mal do outro, é um partidarismo danado, né? Aí, quanta influência negativa que a gente tem, por quê? Fruto do pecado dos homens, né? Então, quando a gente ouvir essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é só a condição pecadora, mas a gente pede, Cordeiro de Deus, Senhor, tire também essa influência negativa que a gente recebe da nossa sociedade, da nossa comunidade, que é fruto do pecado dos homens, né? Tira essa influência negativa. Não só a condição pecadora, mas também a influência que a sociedade, as estruturas nos trazem. E essa dramática situação do mundo que está sob o poder do maligno transforma a vida do homem num combate. Combatentes estão prontos para o combate?
Porque todo dia a gente tem que lutar, né? Por quê? Porque a situação do mundo está assim. Ah, mas eu fui lá na igreja, rezei, quando saí já começou, às vezes dentro da igreja já começa o combate, né? Às vezes um já vem falar uma coisinha, outro já vem soltar uma fofoquinha, e a gente tem que combater. É um duro combate contra os poderes das trevas, atravessa toda a história dos homens. Começou quando esse combate? Olha lá, ó, na origem do mundo. E vai até quando essa luta? Até o último dia, segundo as palavras do Senhor. O homem deve lutar sempre para aderir ao bem e não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes esforços e auxílio da graça de Deus. Olha lá, duas coisas que a igreja coloca. O que eu tenho que ter para combater? Esforço e a graça. Segundo a Gaudium et Spes. Segundo os protestantes, só a graça. Está vendo? Segundo o pelagianismo, só o esforço. Então a igreja fala, opa, nem só de um lado, nem só do outro. Eu preciso fazer um esforço, um grande esforço. Isso falou o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes. Eu preciso me esforçar para lutar? Sim. Eu preciso da graça de Deus? Sim, também. Eu preciso dessas duas coisas. Para quê? Para alcançar essa unidade interior, aderir ao bem, e porque eu estou nessa batalha. Começou quando o mundo, na origem do mundo, lá com nossos primeiros pais, depois daquele pecado original, começou essa batalha. E vai durar até o último dia. Ou seja, quando que termina o combate? Morreu, agora acabou o combate. O combate vai até o final. Então, combatentes estão preparados, soldados, tenentes, tem o que aqui? Sargento, tem de tudo aqui. Tem grandes combatentes, grandes guerreiros. Então, olha a posição da igreja. Nossa natureza é decaída. Precisa do esforço da nossa parte? Sim. Precisa da graça de Deus? Sim, também. Não adianta só, Senhor, me dá a graça, e eu não fazer, não ajudar em nada. Ah, Senhor, me dá a graça. Ih, pequei, o Senhor não me deu muita graça, eu quero mais graça. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Não é só peco, vou na igreja, Senhor, me dá a graça aí. Não é só isso, né? Aqui na frente, por gentileza. E aí você vai pensar num santo, mas não vai falar para ninguém. Escolhe um santo. Já escolheu? Tá. Agora, é o cara a cara dos santos. Vocês já fizeram, os mais antigos já fizeram essa brincadeira aqui. Quem que não fez ainda? Hélio. Alguns não brincaram disso ainda. Bom, agora vocês vão tentar descobrir que santo que ela escolheu, perguntando, mas ela só vai responder sim ou não, igual no cara a cara, lembra? Você escolhe uma pessoa e, através de pergunta, vai eliminando os outros até conseguir acertar quem que é a pessoa. No caso aqui é do santo. Ela escolheu um santo, vocês vão ter que perguntar para ela alguma coisa sobre o santo para tentar descobrir, mas ela só pode responder sim ou não. Só isso. Não. Pode. Ela só pode responder sim ou não. Tá bom? Quem que vai perguntar? É franciscano o seu santo? Ele é franciscano? Sim. Sim. É Santo Antônio? Não. Pé. Eu acho que vocês não brincaram disso, que tem umas perguntas que já elimina muita coisa, mas vamos ver. Hã? É São Francisco de Assis? Eu estou falando de santa. Não, é qualquer um. Por exemplo,
É São Francisco de Assis? Não. Aí ela já fala. Uma pergunta vocês fazem. É homem? É homem? Sim, é Santa Clara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.